Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aí para falar de Grêmio e a gente continua falando de Grêmio, tentando entender as coisas que vem acontecendo no Grêmio. E eu hoje estava começando a tentar analisar um pouquinho mais, depois do calor do momento, algumas declarações do Renato e algumas notícias que têm sido divulgadas aí a respeito do Grêmio. E talvez, tentando encontrar uma explicação para essas coisas que vem acontecendo, eu quero dividir com vocês algumas impressões. Esse canal é um canal de opinião. Isso quer dizer que talvez eu acerte, talvez eu erre, talvez eu esteja especulando, mas a gente está aqui para tentar entender algumas coisas que vem acontecendo no dia a dia do Grêmio que causam o estágio praticamente quase em UTI que nós estamos. Então tem coisas que não dá para entender, tá? E é isso que eu quero comentar com vocês, mas já contando aí com o teu like, com o teu comentário, te inscreve, dá o teu comentário, dá o teu like, participa, ajuda o canal aí, já que a gente fala diariamente sobre Grêmio. Então a gente precisa dessa interação para entender juntos, né? Tentar fazer um diagnóstico, né? Como se a gente fosse o psiquiatra do Grêmio aqui, está precisando, né? O Grêmio precisa seriamente de terapia. A entrevista do Renato depois do jogo contra o Botafogo, a gente viu que foi uma entrevista que começou tensa, agressiva, inclusive o Renato acusando um repórter que nem foi o repórter que teria feito uma pergunta, ou teria feito a alegação de que o Pavon teria jogado a camisa no chão, né, depois que ele é substituído. Na verdade, o que aconteceu foi que um repórter de um canal de televisão falou que o Pavon teria saído muito brabo, chutando tudo, falando poucas e boas, e aí o repórter repercutiu isso. E aí o Renato, no jogo contra o Flamengo, né? E aí o Renato questionou o mesmo repórter que teria transmitido essa informação na coletiva. Já começou a coletiva falando isso, chamando ele de mentiroso, que ia provar, enfim, né, aquele clima. A gente conhece o Renato, a gente sabe que o Renato gosta dessas cortinas de fumaça, né? Saiu agora também a informação, ontem, né, informação de que o Grêmio estaria especulando ou tentando a contratação do Felipe Coutinho, tá? A notícia é que o Vasco já negociou com o Felipe Coutinho que é vascaíno, Felipe Coutinho que não vem jogando bem nas últimas temporadas, é um jogador que não sei até que ponto também valeria o investimento, mas eu não estou analisando a contratação, estou analisando o fato, a notícia, tá? E aí já tem tudo acertado com o Vasco, mas como o Vasco é uma baderna, Felipe Coutinho fez uma exigência para o Vasco, aliás duas, que é junto com ele contratar mais outros 2 jogadores, que também são vascaínos, e também colocar no contrato alguma garantia de não atrasar salário. E aí ficou nesse pé e o Vasco parece que não está conseguindo dar garantias e também não está conseguindo fechar com os outros 2 jogadores. Os outros 2 jogadores, até por curiosidade, para vocês saberem quem são, um deles jogou no Grêmio, que é o Souza, o volante Souza, que está jogando na Turquia, e o outro é o centroavante, o Alex Teixeira, que inclusive jogou no Vasco no ano passado, mas foi muito mal também, mas o Coutinho quer que esses 2 jogadores sejam contratados, é meio que uma contratação casada, né, esses 2 jogadores aí. Aí o Vasco meio que perdeu, tá perdendo, ou perdeu, não se sabe ainda, né, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nada oficializado, e aí entrou o Botafogo na jogada, dizendo, o Textor, né, o John Textor, dizendo assim, para o Felipe Coutinho, se quiser eu contrato você, contrata esses outros 2 jogadores e te dou garantia que o salário aqui não vai atrasar. E aí tá essa celeuma, essa negociação. E aí surgiu a notícia que o Grêmio também está na parada com uma terceira opção, com menos força na jogada, mas uma terceira opção. A gente sabe que o Grêmio quer contratar um meio-campista para jogar, seja reserva do Reinaldo, claro que do Reinaldo não, do Cristaldo, né? O Coutinho não seria reserva do Cristaldo, mas jogaria naquele lugar ali. E o Cristaldo jogaria um pouco mais à frente, enfim, não sei, seria uma outra opção, mas o Coutinho seria um nome que o Grêmio estaria tentando. Sinceramente, analisando esses 2 fatos que eu mencionei, o Renato já chegar à coletiva, antes de dar qualquer explicação, já invertendo a atenção, invertendo os holofotes, dando aquele chute no pau da barraca, chutando o balde, para mim isso é cortina de fumaça. Me desculpe os renatistas de plantão, eu falo aqui no canal, repito e vou continuar falando, o Renato é o meu maior ídolo do esporte da vida. Eu sou gremista por causa do Renato, porque pequeno lá atrás meu pai torcendo para o Grêmio e o Renato era o ídolo dele e eu me tornei gremista por causa do Renato. Mas para aqui, a gente não pode fazer a idolatria ser uma idolatria ignorante. Então o Renato está errado, o Renato está escalando mal, o Renato está treinando pouco, o time está jogando mal.
E o Renato não gosta de ser cobrado. E aí, nesse mesmo dia, sai a notícia do Felipe Coutinho. Então, mais um assunto para não falar do desempenho do time. Para ter uma cortina de fumaça. E o Grêmio é mestre nisso. Então, eu não estou dizendo que isso é mau caratismo, é falta de vergonha na cara, mas sim, o Grêmio precisa parar de ficar todo doído. O Renato precisa parar de ficar todo ofendidinho quando é cobrado. E o Grêmio precisa ser cobrado, o Renato precisa ser cobrado, porque o trabalho do Renato é ruim. O trabalho do Renato é ruim. O Grêmio não consegue jogar, o Grêmio não consegue ter um desenvolvimento melhor, o Renato escala mal o time, tem poucas opções, mas as opções que tem ele escolhe errado e o Grêmio precisa rever isso. Falta para o Grêmio, na minha opinião, um diretor de futebol com um pulso firme. Alguém que não abaixe a orelha para o Renato. Não existe ninguém maior do que o Renato no Grêmio hoje. Então precisa vir alguém de fora que não tenha ligação emocional com o Grêmio. Que seja alguém profissional. Alguém que não tenha medo de dizer para o Renato: aqui tu não manda, tu manda na escalação. Mas é só na escalação dentro de campo. E alguém também que questione também o Renato em relação àquela escalação. Coisa que, por exemplo, o Valdir Espinosa fazia em 2017, 2018. Mas o Grêmio não tem essa figura. Coisa que o Mário Sérgio fazia também com outros treinadores quando estava no Grêmio. Mas o Grêmio não tem essa figura hoje. Então é isso que está faltando. O Grêmio precisa parar de ficar todo ofendidinho, e o Renato precisa parar de ficar todo ofendidinho quando é cobrado justamente, e o Grêmio precisa de uma figura forte para organizar a casa. Certo? Então, gente, quero saber se vocês concordam ou discordam. Se discordam, escrevam aí, deem um like, compartilhem, vamos lá, não percamos a esperança, o Grêmio vai se reerguer, o Grêmio vai sair dessa. Valeu!